Já passam de 10 mil os casos confirmados de Covid-19 no Brasil. O Sudeste continua concentrando a maior incidência da doença. E nós vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter João Pedro Neto. João Pedro, boa noite. Em qual faixa etária está a maior parte das mortes até agora? Boa noite, Darlison. Boa noite a todos. Olha, entre os casos de óbito já registrados até hoje no Brasil, 81% são de pacientes acima dos 60 anos de idade, o que para o Ministério da Saúde reforça a importância do isolamento social desse grupo etário. Hoje foi anunciado o maior número de casos e de mortes em 24 horas no Brasil desde o início da pandemia. Com as 73 novas mortes confirmadas, subiu para 432 o número de mortos pelo coronavírus no Brasil. Também foram confirmados 1.222 novos casos e com isso já passa de 6 mil o número de casos confirmados só na região sudeste. Hoje, durante o anúncio dos dados e dos números aqui no Palácio do Planalto no final da tarde, o Ministério da Saúde afirmou que com a chegada do inverno existe uma possibilidade de migração dos casos para a região sul do país, mas que com essa mudança projetada vai ser possível fazer aí um remanejamento de pessoal e de equipamentos pelo Brasil. Voltamos ao estúdio. Obrigado, João Pedro. E o Ministério da Saúde fez um alerta para o risco de aceleração descontrolada do novo coronavírus em 4 estados brasileiros e também no Distrito Federal. A mudança de fase da doença nessas regiões leva em conta o crescimento dos casos de contaminação em cada grupo de 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde fez o alerta. 4 estados e o Distrito Federal podem estar na transição para uma fase de aceleração descontrolada da transmissão do coronavírus. Isso por conta da alta proporção de casos em relação ao tamanho da população. No Brasil, a média é de 4,9 casos em cada grupo de 100 mil pessoas. O Distrito Federal já tem a maior taxa do país. São 14,9 casos para cada 100 mil habitantes. São Paulo vem em seguida com quase 10 casos. Ainda estão com média alta o Ceará, com 7,9 casos, e o Amazonas e Rio de Janeiro, com 7,4 e 7,2 casos para cada 100 mil habitantes. Para isso, a gente está já há 60 dias preparando, com aquisição de equipamentos de proteção individual, com a criação de novos leitos, com a instalação de leitos de UTI, com remanejamento do uso dos leitos de UTI, reduzindo cirurgias eletivas. Enquanto isso, fora do país, brasileiros continuam tentando voltar para casa. O Ministério das Relações Exteriores tem divulgado ações de repatriação que deram certo. Valeu, embaixada. Parabenizar o Itamaraty brasileiro. Tivemos um apoio muito importante da nossa embaixada brasileira aqui em Varsóvia. Mas nem todo mundo diz ter conseguido esse apoio. Na Bolívia, estudantes de medicina pedem ajuda para voltar ao Brasil. A situação que estamos vivendo aqui é bem complicada. A gente está com dificuldade para receber dinheiro, mas o pior de tudo é que a gente não tem acesso à saúde aqui. Precisamos da ajuda de vocês, de alguém que possa vir aqui buscar a gente, recorrer. Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada sem compromissos oficiais e não saiu nem para cumprimentar apoiadores na porta da residência oficial, como costuma fazer. Mas, pelas redes sociais, anunciou que o governo deve zerar tarifas para mais produtos que, segundo ele, são usados no tratamento contra a Covid-19, como zinco e vitamina D. Também pelas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que conversou hoje com o primeiro-ministro da Índia e que pediu ao governo indiano que siga fornecendo matéria-prima para a produção da hidroxicloroquina. O Itamaraty informou que o Consulado do Brasil em Cochabamba está organizando a operação de repatriação dos estudantes por terra.